O Potter disse que... tava entrevistando um político, quem era, Potter? Que Era o líder assim, do governo à época, o Ricardo Barros, que foi ministro também. O Ricardo Barros. E aí o Potter disse... ele queria falar, toma lá da A cá. política é assim mesmo, troca-troca, e o cara achou que era suruba, que o Potter tava falando. Bravíssimo, ele ficou muito bravo. Mas ficou furioso. Ficou, porque ele achou que era... O Potter queria dizer, é isso mesmo, tem um toma lá da cá, era um jeito dele perguntar se tava troca de favores. Sim. Só que ele usou a expressão troca-troca, porque acho que pra nós não é uma expressão, não significa suruba. Sim, aí foi uma confusão de regiões. Não sei se Brasil, e aí ele entendeu como uma suruba. Que é uma expressão ele que significa... Não, Duda, às vezes é sorte, né? Quer dizer, 90% das vezes é sorte, às vezes é maldade. Né? Nesses casos citados, todos elas eram perguntas que cabiam. Né? A da carne foi uma coisa na hora ali, tipo, assim, a conversa tinha sido boa, entende? Eu disse, o senhor tá no Uruguai, então vai vou comprar uma carninha, claro. E aí ele largou os pataços, o Marco Aurélio Melo também. Ficou bravo. Essa nem foi engraçada, porque eu acho que foi o Potter também que fez uma pergunta. Aliás, eu fiz uma pergunta ajudando ele, né? Que eu era perguntei algo do tipo assim, ó, se... Dá um contexto sobre o que ele pensava, o que ele pensa do Alexandre de Moraes. Mas tinha alguma coisa. Era uma pergunta que ajudaria ele. Que era tipo também. O Potter perguntou se os ministros usam a capa pra agradecer. A tipo, capa pra eles, né? Tu bota a capinha aí tu começa a mexer assim. Agradecer a indicação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se o presidente é o PG, tá? O PG me indica pro Supremo. Então, todos os projetos do PG, eu vou votar assim. O Potter fez essa pergunta. Ele queria saber se tu usava a capa pra agradecer quem te indicou. Muito resumidamente. E ele ficou muito bravo. Aí o Davi tentou ajudar. Explicar o que Potter tinha. Daí ele ficou mais bravo ainda. E a Kelly salvou. E aí eu me lembrava do voto dele num projeto absolutamente importante, num tema absolutamente importante. Falei, ministro, eu sei, mas deixa eu lhe lembrar uma coisa. Esse voto aqui, o senhor foi o único, que era... Desculpa, não vou encher o saco dos teus espectadores, mas é que é um projeto, um tema que é muito caro, que é o inquérito do fim do mundo, que o Marco Aurélio falou lá no começo, ele foi o único que disse, isso aqui não dá, isso aqui não pode. Foi o único, foi vencido. E aí eu lembrei ele, falei, ministro, volta pra entrevista, porque... Tararara. E ele se acalmou. Aí no final da entrevista ele fala, porque ele tava bravo mesmo, ele ficou, isso aí. E aí no final ele fala assim, gente, desculpa. A Kelly me trouxe de volta, eu queria dizer isso aqui. Isso é e legal. tá tudo bem. Sabe o que eu respondi? Não, desculpa. Olha aqui, tem uma outra pergunta assim, ó. O cara mandou assim, ó. Pergunta se eles têm lembrança de do Davi entrevistando alguém no timeline que repercutiu. Nossa, até eu tenho. Eu lembro que o Davi teve grandes enfrentamentos. Ele, aliás, de propósito, ele falava, e aí vou falar um bastidor Teve um aqui. que eu lembro que desligou na cara. Não, o Davi odiava petista e bolsonarista. O Bolsonaro teve briga com o Bolsonaro. Ele brigou. Né? Ele de Boston. Aí eu lembro que isso foi engraçado. Eu e a Kelly, a gente sentava um no lado do outro, porque a gente tinha uma comunicação com o Davi de Skype. Então, você tava bem pertinho do outro, assim, ó. Tipo assim, ó. A gente passava o programa um no lado do outro, né? Pra ficar vendo o Davi. E aí o Bolsonaro sentou aqui, ó. Então, deputado federal Bolsonaro, querendo se assanhar pra ser candidato à presidência. Enfim, sentou no estúdio e começou... bem. Você tá imitando o Bolsonaro. Não sei o quê. E aí começou a pauleira sobre ditadura militar. E aí eu lembro que tava eu, a Kelly, assim, e o Bolsonaro reclamando com uma voz que vinha de Boston, né? E eu peguei só fiz assim com o celular, com o computador assim, ó. Pra mostrar quem é. E aí o Davi pra ele assim, ficaram os dois batendo boca por Skype. No ar na gaúcha. Ligaram, real. Cara, pauleira e eu, e a Kelly começa a ficar nervosa, eu também fico nervoso, a gente ficou quieto. E daí eles ficaram brigando uns 10, 15 minutos lá. E nós, assim, na época não tinha cortes, não tinha essa cultura do corte. Sim. Hoje seria uma maravilha, né? Seria um espetáculo, assim, sabe? Enfim, petista, todo mundo que entrou, né? Até entrar o Lula um dia e chamar o Davi de companheiro. Companheiro, Davi! Daí fudeu o Davi. Companheiro, Davi. Ele chamou o companheiro Davi. E aquela entrevista eu saí de vilã porque eu perguntei uma coisa pro Lula, que pra Se mim ele era cabia. ladrão. Não, mentira, eu perguntei se ele roubou. Eu falei, o senhor me explica, que agora eles estão viralizando, que eu briguei com esse, com aquele, mas na época era do Lula, e eu falei, tá, mas o que eu quero entender? Por que o senhor tá sendo acusado? O senhor roubou? Eu fiz essa pergunta. E as pessoas entenderam, e legítimo também, que eu tava sendo agressiva. Não é legítimo. Não tinha que ter entendido. Eu também acho que não é legítimo. Mas eu acho que é legítimo, tá tudo bem. Não, Mas é uma pergunta que cabe. E aí eu fui Não, e não era a execrada. primeira pergunta da entrevista. Sim, tinha um texto. Começou falando... Sim, tu não deu boa tarde, o senhor roubou. faz Não. isso. É que nós estamos num momento hoje que todo mundo que reclamam das perguntas. Aí ficaram Como é que tu bravos. reclama Eu fui de pergunta? execrada, fui xingada, fui cancelada, porque eu tinha feito essa pergunta.